novamente com outro Léo aqui. Léo Neves está de volta. Opa, tô retornando aqui pela terceira vez ao cast. É isso aí. Ô Léo, dessa vez a gente vai falar sobre uma experiência bem pessoal sua, né? Mas eu acho que é um negócio interessante. E é um negócio curioso até por isso que eu sugeri a gente fazer sobre esse tema, que é você, isso há anos atrás, né, em 2013, acho que foi em 2013, no começo de 2013, né, você passou pela experiência de sair do Brasil e ir pro Canadá para poder treinar Pro Wrestling, que é a luta livre, é a luta de mentirinha, né, que nem o pessoal fala, né. Isso mesmo. Foi isso que você falou mesmo, foi a partir de maio de 2013 que eu falei, bom, eu quero começar a experimentar isso aqui, como é que é, né? Mas contando mais ou menos assim da origem, de onde veio essa vontade de tentar treinar tudo, porque eu acho que como você também, eu comecei a acompanhar a luta livre em 2008, quando estreou no SBT. Você também foi pela mesma época, não foi? Foi a mesma época. A luta livre que a gente se refere à WWE, né? Que começou a ser exibida em 2008 no SBT. Teve algumas exibições do Brasil antes, mas o que marcou mais a nossa geração ali, que era criança, nos anos 2000, foi essa exibição. E foi exibido durante um curto período, né? Porque depois eles já tiraram, até por causa do... Aparentemente era violência que era... Não era... Era explícita e não podia ser exibida naquele horário, né? Acho que a justificativa foi isso, né? Olha, eu me lembro que assim, uma época que tava passando ali mais ou menos no período da tarde ou coisa assim, aí eles passaram já rapidinho pra noite, madrugada, e depois, coisa de um ano e meio depois, já não tava mais no ar no SBT. Mas, assim, foi o suficiente pra deixar uma impressão, uma marca em muita gente na época que acompanhava, né? E eu vou te corrigir, cara, porque não teve exibição de madrugada. Eram as 4 da tarde, e aí era tipo durante 2 horas que eles exibiam até as 6 da tarde. E aí eles pararam de exibir, né? Passavam Aqui e Agora, depois passava o Raw e SmackDown, que eram os dois programas principais da WWE, e depois eles cortaram, eles pararam de exibir. Então não teve exibição de madrugada. Eu acho que eu devo ter confundido então com a programação da FX, que eu tinha na época ainda TV a cabo e passava ECW na madrugada. Eu acho que é mais ou menos isso, se não na madrugada, de noite. 13 anos também, né? Pra lembrar, né? Putz, 13 anos, né? Nossa, cacete, meu. Muita coisa. Mas eu também... Bom, faz parte. Eu sei que foi naquele período que eu comecei a me tornar fã, eu comecei a gostar... E se for pra discorrer mesmo do Pro Wrestling, o que mais me chamou a atenção foi realmente a performance. A gente claramente via que nos tratava de uma competição real, assim, de algo que era legítimo e você tinha um vencedor determinado por habilidade ou por ter realmente nocauteado o oponente, mas você via que tinha um atletismo por trás, tinha todo um preparo, era a forma com a qual você contava a história antes de você chegar no ringue, e isso pra mim sempre chamou muita atenção, essa coisa de você ter sempre um contexto por trás, é a apresentação, é o show ao invés de ser a briga. Aliás, é o que mais me instigou a permanecer sempre acompanhando um pouquinho de Pro Wrestling, até hoje até inclusive, ao invés de acompanhar um UFC, por exemplo, que você tem a luta no octógono, tudo... que você vê de vez em quando que puxa algum elemento ou outro do Pro Wrestling, mas o Pro Wrestling tem esse charme de ser, sabe, uma programação, é que nem colocava numa reportagem do UOL lá, na época, lá em 2008, quando começou a passar, né? É a novela pra homem, não sei o quê. Mas lógico, é um termo bem cru pro que é de fato, né? É um programa, demais, é uma série, né, de TV. Nesse sentido, assim, é uma lutinha de mentirinha ali, né? Que as pessoas falam no sentido pejorativo. Mas é uma apresentação de dublês, é um teatro mesmo, né? Tudo ali é scriptado. Então as lutas são combinadas naquele momento. Só que é aquela coisa, né? As lutas são combinadas entre os dois caras que estão participando lá. Eu não sei. Então pra mim é surpresa assistir, né? Então Exato. Nesse sentido, tipo, as pessoas falam de uma maneira pejorativa. E claro, soa tosco. Pra quem não gosta, tipo, não tem essa da pessoa forçar a gostar. A pessoa, ela respeita e tal, mas tem muita gente que não curte, né? E porque realmente é
um negócio de nicho, é algo bem singular, é algo que quem é fã e acaba sendo pego por WWE ou assistiu outras federações, enfim, é pego pelo Pro Wrestling. Essa pessoa, ela tipo tá curtindo um negócio que é bem diferente mesmo, né? Mas existe um público para aquilo, né? Existe um nicho e é uma forma de entretenimento, né? São interpretações ali. Inclusive, só para pontuar, o Pro Wrestling, né? Ele é derivado do wrestling, que aqui no Brasil a gente conhece como luta greco-romana. E o Pro Wrestling, esse derivado, aí sim ele inclui os elementos de serem lutas combinadas, serem roteirizadas também. As histórias que estão acontecendo ali são à base de roteiro. E aí você coloca o vilão, né, que são os heels, como a gente chama, ou os faces, que são os mocinhos da história, né? E aí você tem vários termos assim que eu acho que a gente pode até explicar ao longo desse podcast. Mas o ponto e até acho que é o central, é entender da sua perspectiva, Léo. De, tipo, quando você tinha acho que 18 anos, que você resolveu sair do Brasil e treinar Pro Wrestling. Porque, tipo assim, quem é fã, tipo, fica nessa de, tipo, caraca, eu gostaria de fazer as coisas que os caras fazem, né? Acho que mesmo e principalmente quando você é criança, você fica com aquele pensamento de, pô, eu quero reproduzir isso. Aí você fica, tipo, as crianças ficam brincando e tal. Tem essa coisa de você meio que querer ser um herói ali, ou mesmo um vilão, né? Você ter esses caras como espelhos. E eu acho que foi meio que isso que te guiou, talvez, te inspirou, não sei. Sim, na verdade, no período todo que eu permaneci assistindo e acompanhando no SBT, como a gente falou pouco depois também saíram os episódios, eu permaneci assistindo até aquela altura ali em 2012, meio de 2012, acompanhando toda segunda-feira. E como você falou, o que mais me instigava era realmente o storytelling da coisa, era a questão dos babyfaces ou dos heels. Então, eu falei, cara, eu acho que eu poderia tentar fazer alguma coisa nessa linha. Lógico, eu nunca tive nenhum físico de atleta, eu nunca treinei muito firme pra ter algum corpo, no mínimo, apresentável pra passar por um atleta, mas o que era a graça do Pro Wrestling era essa, que você não necessariamente precisa ser um gigante da vida, um cara super saradão, entende? Você pode ser realmente uma pessoa normal e muitas vezes você conseguir contar uma história através do seu personagem. Talvez não necessariamente ser uma figura do ringue, mas alguém que pode ser um manager, que a gente fala, né? Que fica ali de vez em quando na luta, ajuda o parceiro dele, não sei o quê. Isso acabou me instigando bastante a treinar. Eu falei, cara, eu quero muito treinar. Eu tinha acabado Aliás, eu tava no último ano do ensino médio. Eu falei, bom, daqui é pra faculdade, que carreira, e é isso e aquilo, né? Eu falei, eu posso tentar pegar agora esse período que eu tenho relativamente livre, pós-escola, e tentar fazer alguma coisa, um projeto pessoal, né? Eu decidi ir pela luta livre. E o que acontece? Como que eu achei a academia do Lance Storm? Um antigo lutador que tinha já a academia dele há uns bons anos, naquela altura. Já tinha lutado na WWE, CW, WCW. O cara, ele sempre foi muito bem cotado nesse aspecto. Era uma referência já pra você já conhecia o trabalho do cara, né? Ele fez parte, então, ele fez parte da WWE, né? Esse Lance Storm. Fez, ele, assim, teve uma carreira, relativamente curta, na TV, assim, na WWE, acho que uns 3 anos. Mas, enfim, como que eu encontrei a academia dele? Foi tudo através da internet. Porque na época, assim que saiu do SBT, a gente continuou acompanhando pela internet, pelas vias que a gente conseguia. E pesquisando, você se interessando pelo assunto, você fala, poxa, beleza, como que eu faço pra entrar nesse meio, né? Foi aí que eu encontrei a academia dele pelo site oficial, tudo direitinho. Mas aí eu me lembro que na época o principal, assim, problema era eu conseguir fazer uma inscrição porque, poxa, não tinha ainda WhatsApp, era tudo comunicação por e-mail. É estranho falar desse jeito que parece que você é velho, mas não é bem assim. Era 2013, 2012, 2013, né? 2012, 2013. Eu tava fazendo os processos de 2012 pra começar 2013 fazendo isso, né? Mas, cara, é incrível como a gente olha o quanto já muda. Mas, enfim... Aí, pergunta vai, pergunta vem, você espera por conta do fuso horário, vai demorar um pouco a resposta do e-mail do cara, vai trocando e-mail, fala, é tanto por matrícula pra você entrar no período tal a tal. Falei, beleza.
Aí juntamos ali o dinheiro da matrícula, beleza, como é que vai fazer pra enviar? Aí vai até a Paulista, se comunica com o banco, fala, não, preciso fazer uma ordem de pagamento pro cara, tem que ser assim, assim, assado, não sei o que. Aí pega o nome verdadeiro do Lance Storm, que esse é o nome do ringue dele. Cara, sei que foi, bom, enfim, troca contato com outras pessoas também pra eu conseguir ficar numa casa ali no período que eu ia treinar. E tudo por e-mail também, com gente que você não conhece e eu indo sozinho, sabe? E com, assim, moleque, né? Moleque com 18 anos, meu, você ainda não tá com muita coisa na cabeça, sabe? Você não tá com experiência, você não tá calejado, né? Então, eu falei, vou lá, né? Vou tentar, mas assim que eu entrei no avião, aí eu senti que falo, caramba, o que eu tô fazendo? Eu, molecão, indo sozinho pra lá, meu, putz. E como que foi, assim, primeiro, onde você treinou foi no Canadá, né? Foi em Calgary, no Canadá. No Canadá. Como que foi você já queria treinar mesmo com esse Lance Storm? Era uma pessoa específica que você queria treinar? Ou você, tipo assim, viu qual que eram as opções? O que te levou a lá especificamente? Tipo, não um outro? Então, na verdade, eu tinha pesquisado algumas outras academias de wrestling, tudo direito. Mas o que me chamou a atenção no Canadá é justamente porque os meus favoritos eram todos do Canadá, sabe? Falando, sabe, de Chris Jericho, falando de Bret Hart, falando do próprio Lance Storm, que apesar de não ter tido tanta fama e sucesso que nem os outros dois, ele também pra mim era um cara que tinha uma técnica muito apurada no ringue, então também eu levava ele muito a sério, né? Tinha ele como uma referência. Então foi a partir daí que eu falei, bom, além de eu já ter esses ídolos meus no Canadá, eu também já tinha tido uma outra experiência do intercâmbio que eu fiz em 2011, quando eu tava com 16 anos. Eu fiquei um mês em Vancouver, então eu já tinha uma identificação com o país também. Eu falei, poxa, eu acho que eu consigo apostar de novo no Canadá, já é um lugar que eu conheço, mais ou menos, apesar de ser outra cidade, já tenho uma noção da cultura. Eu falei, bom, vou pro Canadá. E lá fiquei. Mas seus pais foram de boa? Porque parece um negócio meio empolgação da juventude, né? Até porque a gente comenta que esse lance, o wrestling ele é muito visto como sendo para infanto juvenil, né? Acompanhar. E acaba sendo o maior público, né? A gente sabe. Ou não sei. É difícil porque é um nicho, como eu disse, né? Tem, claro, muita gente maior de idade que acompanha. Isso eu e o Zorzinho até a gente comentou um pouco. O Zorzinho, que é o nosso brother aí, a gente falou um pouco no cast dele, né? Que era um negócio muito estigmatizado como sendo pra adolescente ou pra criança assistir. E eu, Rafael, tipo assim, raramente assisto hoje em dia, né? Não quanto assisti antes. Mas eu, claro, conheço pessoas, caras, tipo, mais velhos que acompanham e, tipo, tem total noção de tudo isso. Mas, naquela época, como que foi pra chegar pros seus pais e falar, cara, tipo, eu quero treinar luta livre, tipo, e você ainda explicar pra eles que eu acho que devia ter um negócio assim que eles não deviam conhecer direito, né? Na verdade, até hoje, né, eles não conhecem direito, né? Eu meio que... Bom, eu falei da intenção, eu falei das pesquisas que eu fiz, da troca de e-mail que eu tinha tido já perguntando em relação a valores, tudo. Mas você tentar explicar o que é o wrestling e o que você vai fazer lá... cara, eu meio que tentei pular um pouco essa parte. Falei, olha, é o seguinte, eu vou lá treinar um estilo de luta, que eu quero muito treinar, quero ver o que pode dar, o que não pode dar. E na época meus pais, eles até foram super abertos a essa possibilidade, porque querendo ou não, no início era pra ser uma experiência de 3 meses que eu ia ter lá, o período que eu ia ficar treinando, né? Porém, lógico, na minha cabeça eu falei, não, vou treinar, vou tentar fazer o melhor de mim, vou tentar ficar por aqui, arrumar uma federação de luta livre independente, tararararara, toda aquela historinha que você ia montando na sua cabeça, né? Mas eles ficaram até menos apreensivos em relação a toda a experiência, justamente porque eu tinha esse tempo, limite, entre aspas, de eu ficar ali 3 meses só, nesse período do início do treinamento até o final dele. Eu ia ficar no máximo 6 meses, Ah, tá. Mas eles viram que era, tipo... tinha esse limite, mas eles provavelmente devem ter visto como sendo... é uma experiência que ele vai ter no Canadá, como ele já tinha feito antes. É um intercâmbio, então, tipo assim, ele vai ficar lá... É bom que o moleque treine inglês. Acho que exato. Resumidamente foi isso. Eles sabiam que
que sabiam. Eles tinham uma noção de que, por exemplo, aquilo, se desse alguma coisa errada, no máximo eram 3 meses. Se desse tudo certo, poxa, eventualmente eu teria que voltar pra ver alguma coisa em relação a visto, sabe? Então, eles tiveram essa consciência de que tava tudo tranquilo. A nossa comunicação foi toda por e-mail, desse tempo todo. Eu acho que, inclusive, no primeiro ou segundo dia que eu tinha acabado de chegar lá no Canadá, eu tinha acabado de instalar um WhatsApp. Por, tipo, indicação de uma colega na época, e ela falou, bom, agora tem o aplicativo WhatsApp, que você troca mensagem, não sei o que. Eu falei, bom, não sei como é que funciona, né? 2013 foi quando surgiu o WhatsApp, foi o boom pra todo mundo, né? Então você chegou lá, exato. Que é o final de 2012, né? Eu tinha acabado de instalar ele no Motorola N8 que eu tinha, e aí foi ali que começou a febre WhatsApp, mas na época era tudo por Facebook, e-mail, e, cara, é um sentimento assim de meio até desamparo quando você chega num lugar assim sozinho e você ainda é muito novo, sabe? Você, aliás, conseguiu lugar pra ficar com pessoas que também treinavam? Ou foi tipo assim? Sim. O que acontece é que tinha um alojamento específico da própria academia, mas que já tinha sido, tipo, alugado todos os quartos da porra do alojamento, né? Eu falei, cacete. Aí eu falei, olha, como é que eu faço pra conseguir, então, um lugar aí? E a própria pessoal da academia, a esposa do Lance, o Lance mesmo, eles mandaram pra mim a indicação de um pessoal que alugava quartos, né? Normalmente pros treinandos lá, né? Treinandos, pro pessoal que ia treinar. Alunos, né? Alunos, nossa, E aí, no final das contas, eu tive retorno de uma dessas pessoas e consegui tudo, agendei o quarto com ela, tudo por e-mail. Porém, aí mais uma outra pessoa também na mesma situação que eu, um americano, ele também ia ficar na mesma casa. Aí a gente acabou meio que dividindo a parte de baixo lá da casa, porque era como assim, se tivesse a casa da pessoa no térreo, tudo, os quartos dela, tudo direitinho. E na parte de baixo ela fez um acesso separado da casa pra alugar mesmo. Então a gente tinha uma cozinha, a gente tinha uma salinha, a gente tinha os quartos onde a gente ficava ali. Que era só a parte de baixo dessa casa. E no final acabei ficando eu, esse americano nessa casa, e mais um indiano que trabalhava numa loja, num restaurante de esfirra. Uma coisa assim. Ah, sim, um imigrante lá, tipo... Sim. Cara, e... aquele espanto, né, imagina, né? Porque, pô, moleque, você mesmo falou que você já ficou, tipo... Quando você tá no avião, que realmente bate você tem plena consciência daquilo que você tá fazendo, você pensa assim, caraca, tipo, não tem nem muita referência e tô fazendo isso daqui. Sim. E aí você chega lá, encontra um lugar pra ficar, e aí, tipo, pô, você tá seguindo realmente um sonho ali. Como que foi o primeiro contato, né? Tipo, você vai treinar, você vai conhecer lá o Lance Storm, você vai, tipo, passar por toda aquela experiência. Tipo, como que foi pra você? Você consegue lembrar? Você diz o primeiro dia que eu fui até a academia, né? Isso, porque não foi logo em seguida? Você chegou lá, dia seguinte já foi treinar? Não, então não. O que acontece? Eu cheguei no aeroporto de Calgary, eu passei as informações do voo pro Lance e ele mesmo me recepcionou no aeroporto, sabe? Isso foi aquele momento que... Eu meio que puxei o ar e falei, caralho... Já vi esse cara lutar, já. Já vi esse cara na TV, meu. Ele é bem mais alto do que eu lembrava. Os caras é grande, velho. Os caras lá... Não, eles são altos pra caramba, meu. Eu falei, você tem 1,75? Eu tenho 1,75. Do seu lado eu fico, tipo, mesma altura. Eu acho que... Não sei se você é maior, acho que você é menor que eu, né? Sou menor. Eu tenho 1,70 no máximo. Você tem 1? Então você imagina, eu ia ser o 1,70. Você tem 1,70, você é 5 centímetros? O Rey Mysterio. Então, nossa, mas claro, você é baixinho. Os caras lá 2 metros de altura, tipo, os caras é grande mesmo, tipo, no ringue. Pô, tinha os caras lá que além de grande era maromba. Aí, do meu tamanho e do meu, assim, nível físico, tinha um outro americano e tinha um francês lá, mas o cara também magrinho de tudo, magro de ruim, cara. Mas ele é divertido pra caramba, tá? Enfim, só sei que nesse primeiro dia ele me pegou no aeroporto, mostrou um pouco como é que era, me levou até a casa que eu ia ficar, me apresentou as pessoas, tudo direitinho, deu tudo certo, né? O problema é que a academia em si, no dia seguinte, né, que a gente foi treinar, era num lugar meio afastado.
Assim, você tinha que pegar um ônibus XPTO e depois você pegava uma integração. Era um lugar assim que ficava como se fosse, numa zona afastada ali do centro de Calgary. Calgary já é meio, sabe, um ovo. Falando assim em termos de cidade, cara, parece muito uma média cidade do interior aqui do Brasil, sabe? Onde você tem um centrinho que é, assim, tinha bastante prédios, tudo, mas era relativamente pequeno. Uma zona residencial e uma zona mais afastada ainda, que é uma zona industrial, sabe? A academia em si ficava nessa zona industrial. Levava, assim, em torno de uma hora e pouco pra gente chegar até lá de condução, sabe? E aí eu e o americano, e cara, toda manhã, assim, era coisa de acordar umas 6 horas pra estar lá até umas 8, coisa assim. E eu me lembro direitinho da gente pegando o ônibus e tendo que esperar, porque era lá na PQP, a porra da academia. E então, assim, só nessa experiência no primeiro dia eu falei, nossa, meu, mas que rolê do caramba, meu, pra chegar até aqui, hein? Assim, apesar de você chegar, tipo, sair da porta da casa e você conseguir chegar na porta da academia, assim, é lógico, é super legal, mas você pegar a integração que nem eu falei, você pegar os ônibus e ficar lá esperando ainda, cara, eu falei, putz, é chão, hein? Porque não tinha trânsito, sabe, pra chegar até lá, então era uma hora e pouco só de asfalto. Mas enfim, assim, a primeira impressão que eu tive, a hora que eu cheguei lá, eu lembro direitinho que ele tava fazendo uma introdução, ele tava dentro do ringue e tal, falando, tal, bem-vindos, assim, assado, tal. Pegou o dinheiro de todo mundo, né, do período que ia ficar treinando. E minha primeira reação foi eu tentar sentir como é que era o ringue. Porque ele, além dele ter o ringue ali direitinho, todo o tamanho padrão do como é que é um ringue de wrestling, ele tinha vários... Assim, as partes do ringue dele eram todas montadas de partes antigas, né? Dos ringues antigos da WWE, tudo. Ah, ele pegou com o pessoal de lá. Então... Ele, do tempo que ele trabalhava lá, ele pegou um pedaço, tipo, lateral, quando a WWE era chamada de WWF, tinha uma das laterais que era, da WWF.com, tá ligado? Então era no mínimo 98. Caraca, aí, cara, eu falei... e tipo, legal, isso eu não sabia. Uma das saias do ringue, dúvida. eu falei errado, agora eu lembrei, uma das saias do ringue. Nossa, tem um termo até melhor, pô. A janelinha, na janela tem o quê? A cortininha de baixo ali do ringue. E as cortinas, né? É isso mesmo. Aquelas cortininhas era uma de um pay-per-view, de uma WrestleMania, e o outro era só do WWF.com. Eu falei, cara, só isso aqui já tá sendo um objeto histórico pra mim. Aquilo ali pra mim já tinha me surpreendido. E eu lembro que quando eu vi o ringue, eu passei assim a mão, eu falei, cara, é meio um tatame mesmo, né? Meio macio. Aí eu comecei a bater assim com a mão, né? E assim que eu tinha terminado de bater com a mão, ele falou, meu, todo mundo, qualquer pessoa que passa aqui vai querer ver como é que é esse ringue e bate a mão, ele fala. Tem uns caras que de vez em quando descarregam uns negócios aqui e vai bater com a mão pra ver como é que é. Mas, cara, é que assim, a gente que vê de fora, tá assistindo ali, sempre fica na dúvida, tipo, pô, os caras dão mega saltos, tipo assim, se é no chão é lance de você se quebrar todo. Esse ringue deve ter, tipo, um negocinho de uma espuma, alguma coisa. Quem já assistiu mais, sabe, tipo, já viu, tipo, o nego desmontando o ringue, ou quebrando o ringue, sabe que é madeira, e tem a espuma no meio, tem a espuma por cima da madeira, e tem a última parte do ringue, né, que é aquela, tipo... cobertura gigantesca e tal, que às vezes pode ter até desenho, dependendo da federação e tal, mas sabe que existe uma espuminha ali, só que ainda assim é uma espuminha que não é suficiente pra você bater com as costas, e se você não souber treinar, não souber fazer o movimento, você vai se quebrar todo do mesmo jeito, né? A real é essa. Exato. Mas então, acho que todo mundo tem esse sonho de tipo chegar, porque eu nunca vi show ao vivo, né? Todo mundo tem, acho que, esse sonho de chegar e tipo bater lá e, tipo, ver como que é. É pra você sentir mesmo como é que é a vibe de dentro do ringue, né? Você não tem a noção do quanto que ou pode ser... Você pode achar macio, ou você pode achar, sabe, meio duro, até você ver ali como é que é de fato. E aquele período todo de treino que eu ia ter ali, eu ia viver ali dentro. Eu ia estar tendo que cair de costas ali, eu ia estar dando pirueta, não sei o que. Então, só essa experiência que eu já tive logo no primeiro dia... Não, no primeiro dia a gente só pegou e foi lá conhecer. Aí no segundo dia, no dia seguinte, a gente começou um treino mais ferrado.
E, bom, pra você ter uma noção de como eu tava fora de forma na época, até hoje até, inclusive, eu comecei a fazer o treino lá, que era você... como é que fala? Você dá uma pirueta pra trás, como é que fala? Eu não sei, esqueci o nome. Enfim, eu tinha que rolar pra trás. Botar um Xangô pra trás, sei lá. Rolar pra trás, tipo, em volta de todo o ringue. Achei engraçado você falar até hoje, não tem o porte físico direito. Nessa quarentena tá difícil, ninguém treina. Tá foda, viu, cara? É que, na verdade... pra ter o físico atleta mesmo, você entende? Tipo, preparo físico, ainda não. É que você vê os caras grandes, né? Mas ali os caras grandes tipo, eles ficam na academia o dia inteiro, né? Além de fazer o wrestling, fica na academia. É muita seringuinha também, né? O cara não é natural, pô. Tem alguns naturais lá, óbvio, mas você vê que o cara, tipo... Agora, tipo, os caras grandão mesmo, tipo, exemplos, Hulk Hogan, Triple H, sabe? Esses caras são enormes, não são naturais. John Cena, The Rock, esses caras não tem como. Inclusive, é um negócio, um exercício, aliás, um esforço físico muito grande, porque o cara já fica, tipo, treinando que nem um maluco, e aí ele vai se submeter a, tipo, fazer as lutas lá, que é um esforço físico do caramba, né? Então, tipo assim, esses caras... a vida do cara é aquela, né, cara? Ele vai ser o rato de academia e vai ser o cara que vai ficar se apresentando no ringue, cara, fazendo luta em movimento. Então, o cara ele tem que estar focado. É que nem quando a gente vê as concentrações de jogador de futebol, sabe? É no mesmo nível. Apesar de você não ter uma competição ali legítima, com um real vencedor e um real perdedor, entre aspas, você tem um nível de preparação tão intenso quanto ou até mais, cara. Porque o corpo dos caras tá sujeito a bárbaro. A gente vê de vez em quando algumas lutas aí que tem... usa arame farpado, tá ligado? Lógico, tenta dar uma aliviada, é menos arame, é um pouco mais curto, ou alguns são de borracha, entende? Bom, enfim. Mas mesmo assim, você se expõe a um risco muito grande, sabe? Então, você tem que ter o preparo. Aí já coisa que eu não tinha. Sei que aí enfim, só pra concluir essa história. No segundo dia que eu comecei a dar essas piruetas pra trás e... beleza, começar a treinar e fazer os primeiros bumps, né? Que é você cair no chão. Eu já comecei a ficar mal e sem fôlego, cara. Eu tive que até sair da porra da academia e, tipo, ficar deitado, estirado na frente de uma graminha que tinha ali, sabe? Logo na saída tinha um canteirinho. Eu tive que esticar as pernas. E morrendo lá. Nossa. Eu falei, meu Deus do céu, Os cara. bump é aquele quando o cara toma um golpe, né? E ele cai de costas assim no chão, né? E cai de costas no chão. E já tem que levantar. Já tem que levantar na hora. Tem que tomar sempre o cuidado de você cair de costas com a parte só de cima das costas. Que uma das histórias que a gente ouve também era de um que o Lance contava pra gente, era de um personagem, o Boogeyman. Boogeyman, quando ele começou na OVW treinando, ele sempre caía com a lombar. Sempre caía de costas na lombar, até que um momento que, ele começou a mijar sangue. Tava cagando com os rins dele, tá ligado? A OVW era uma federação, era uma independente que fez uma parceria com a WWE. Em dado momento, formava atletas pra WWE, basicamente. Então, o pessoal ele treinava lá pra poder entrar na WWE. John Cena passou por lá, Batista passou por lá. Esses caras aí que a gente conhece passaram por lá porque era a divisão de desenvolvimento anterior. Agora tem uma nova, até esqueci o nome, né? Agora me fugiu o nome, mas eu lembro que depois da OVW veio a FCW. Aí virou NXT, não virou? Aí virou NXT, verdade, você lembrou bem, NXT. Que hoje em dia é um programa, é uma brand, né? Só que muita gente que entra no NXT, na verdade, já vem do setor independente, né? Que tem isso, né? Tem as federações independentes, são as federações menores, e tem as maiores, né? Que aí é a WWE, que é a maior, né? Que é a maior referência, até por história. Tem uma bem recente que é a AEW, que começou agora no início de 2019. E aí tem uma puta estrutura e tal, né? Já não é uma federação independente. Tem a Ring of Honor, são federações com mais prestígio, já tem um tempo, né? Que aí eu já não sei... mas é que tem também grupos de pequenas federações, né? Sim. Tem isso. Então tem várias, né? O Léo tava até falando assim, pô, a minha cabeça é chegar lá, ou pegar uma federação
independente, que é como eu começo, como todo cara começa. E aí depois vai se desenvolver, quem sabe chegar numa WWE, que aí é o estrelato, né? E com o rapaz Exato. se dá bem. Ou nem tanto, porque tem muita gente que faz história fora da WWE, né? Então quando vai pra WWE já é conhecido, né? Sim, a gente vê caso aí mais recente, vai, o AJ Styles, que já chegou na WWE com status de estrela pelos trabalhos que ele já tinha tido tanto na ROH, na TNA e demais federações aí do Japão, né? Então, varia muito. É aquilo, né? Se você consegue fazer um caminho por fora e você chegar nessas empresas já com status de estrela e consolidado, aí já é uma coisa assim que é um caminho mais claro de que você chega lá com os dois pés. Sim. Mas aí quando você já vai treinando e começa por baixo, e você não vai um semi-jobber e vai pra uma OVW da vida, passa por uma NXT, já é um caminho, vai, querendo ou não, mais direto, mas ao mesmo tempo também tão comprido e doloroso quanto, né? Mas, enfim. Você quebrado, né, Léo? Você segundo dia, que é o dia de treino mesmo, que é o primeiro dia, quebrado. Caiu Já na tava grama, ofegante. tudo. Tô passando mal. Você ficou. Aliás, você mal. ficou quanto tempo lá, cara? Ficou 3 meses mesmo? Foi 1 mês e meio, mas foi uma história meio doida também do porquê que foi 1 mês e meio, né? Que nesses treinamentos assim eu já tava começando a ficar, mega desgastado fisicamente. E lógico, eu zero preparo, né, meu? Também eu admito que teve uma coisa assim que eu fui muito leigo, cara. Eu fui muito achando que eu poderia ganhar o preparo lá, mas eu já tinha que ter ido pelo menos 50% do caminho já pronto, né? Isso pra mim foi um erro crucial que eu tive. O Léo que participou do cast anterior, né, o Léo Fatare, que a gente falou do livro dele e tal, ele falou que ele e um amigo dele moravam perto da BWF não, é na Gigantes do Ringue, né, na GDR. Gigantes do Ringue é do Michel Serdan, que era até um dos comentaristas lá da época do SBT, né, participava muito do SBT do Praça é Nossa e tal, né, aquela loucura toda, né. E aí eles foram lá, foram conversar com o pessoal, falando assim, a gente quer treinar aí com vocês. E aí o Léo, ele falou assim, mano, eu na época baixinho, meio gordinho, assim, meio parrudo, né, ainda assim meio parrudo, e um amigo meu, tipo, esticadão, magrão, e aí o cara virou pra mim e falou assim, então, gente, não dá pra vocês treinarem aqui, porque a gente geralmente treina quem já tem, tipo, um porte físico da hora, que já tá, tipo, já treina mesmo e tal, já é atleta, pra aí a pessoa se desenvolver aqui, então, tipo, não vai rolar de a gente treinar vocês, né, da condição que vocês estão. Eu não sei, né, tipo, é claro, aqui funciona diferente, lá na GDR funciona do jeito que o cara quer lá, mas pelo menos do que você foi fazer, você não tinha é muito individual também, você mesmo não tinha um preparo físico para poder fazer tudo que estava sendo exigido, né, então você sentiu, se você tivesse, tipo, um preparo físico, talvez, tipo, desenvolvesse mais tempo, né. Porra, bem mesmo. Assim, 1000 vezes mais eu estaria preparado, sabe? Porque, querendo ou não, apesar de eu ter aquela noção de que talvez eu poderia fazer algum trabalho, não necessariamente sendo o lutador principal, mas fora do ringue, sendo manager, talvez até um juiz, um referee, talvez ia ser interessante, mas eu precisava, no mínimo, mostrar capacidade física para aquilo, né? Eu não tava demonstrando isso, cara. Foi o que mais me afetou. Só sei que nesse meio período aí de 1 mês e meio que eu completei, fazendo treino, tudo, ficando magrinho, caramba, e deixando barba crescer, e barba tira barba, não sei o que. Só sei que em dado momento, fazendo um treinamento, eu já tava cheio das dores, cara. Tanto na lombar, quanto nas costas, quanto na bacia, eu tava fudido. Enfim, sei que numa dessas daí a gente foi treinar um movimento lá pra você ser jogado pra frente e cair de costas. Eu acabei batendo meu braço. E eu tive um problema muscular no braço. Eu precisava fazer fisioterapia quando eu fui examinar, né, o que tinha acontecido. E, na verdade, foi a partir daí que eu tive que falar, bom, saber, as coisas já não estão dando muito certo aqui pra mim, eu já não tô sentindo que eu posso progredir, e eu precisava de um tratamento pra melhorar a dor no braço. Eu falei que, saber, vou voltar antes. Foi exatamente o que eu fiz, cara, com 1 mês e meio. E pra felicidade da minha mãe, que já tava triste, chorando, né, em casa, mas pra mim é a decepção, porque eu tentei buscar alguma coisa, eu acabei não alcançando, e isso acabou, tipo,
tomando muito da minha cabeça, né? E eu carreguei isso até pra faculdade, que eu comecei no ano seguinte. Mas assim, pelo menos foi um aprendizado e foi uma puta de uma experiência que poucas pessoas, se não eu e, sei lá, mais 3 aqui do Brasil tiveram, sabe? Então, eu conto essa história agora com um viés até diferente. Como eu comecei a fazer coisas relacionadas a turismo e matérias, eu falei que, sabe, a minha experiência no Canadá foi de entender melhor a cultura deles e de ter uma imersão super bacana em Calgary. Eu consegui absorver isso e hoje eu aplico muito, até no meu currículo eu coloco que eu fui pra lá depois de 2013 como uma experiência internacional. Então pra mim deu pra absorver também dessa forma hoje na minha carreira. Isso que foi bacana. Ah, cara, é que assim, você na época era novo, né? Tinha 18 anos. Então, tipo assim, a gente com... Eu não acho que com 21 eu tomava decisões tão sábias quanto eu tomo agora com 24, né? Então, que dirá com 18? tem isso, né? É questão de maturidade. Então, tipo assim, é muita referência. E você teve, tipo, você ter passado por essa experiência, tipo, experiência internacional, tá? Tipo, já é uma puta referência, né? Então, ajuda muito. Então, tipo assim, claro que você tomou decisões que hoje em dia você tomaria diferente, mas, pô, 18 anos, né? Esperar o quê? Até parece um negócio meio de emocionado, assim, não, eu só gosto de luta livre e vou lá treinar. Mas valeu, né? Porque, tipo, hoje em dia é uma coisa que você conta até em currículo, que nem você falou. Exato. Mas é um negócio, tipo, sublime, né? Tem coisas que a gente faz, principalmente na juventude, que é sublime. E a gente tem que fazer na juventude. Com 30 anos você não vai fazer um negócio desse. A real é essa, né? Depois você foi pro caminho totalmente diferente, que foi jornalismo. Você falou da faculdade depois, né? Sim. Que você foi fazer. Sim, então, porque no momento, assim, eu sempre tinha considerado o jornalismo como alternativa de carreira, né? O wrestling acabou surgindo mesmo ali por volta de 2011, 12, eu falei, quer saber, por que eu não tento antes de seguir carreira, né? Fazer facu, não sei o quê. Vai que dá certo, né? Bom, não deu. Mas é aquilo. É o tipo de coisa que eu precisava tentar fazer naquele momento, justamente porque eu ainda não tinha metade das responsabilidades que eu tenho hoje. E que hoje, por exemplo, eu não tenho condição de me jogar do jeito que eu me joguei na época. Porque querendo ou não, sabe, eu tenho minhas contas, eu tenho minha carreira, eu tenho hoje minha esposa. Então, cara, é coisa que a gente foi construindo com o tempo e que eu já não poderia começar a fazer hoje. Então, naquele momento, quando eu tava com 18 para 19 anos, foi excelente eu começar a fazer isso. Foi aquele momento que eu tive pra buscar ir atrás de um sonho ou de um objetivo maior que eu tinha na época, que eu já não tenho hoje. E o que mais, assim, me conforta e que me dá muita satisfação de ter tido essa experiência foi isso. Foi falar, poxa, eu tentei, eu fui buscar, eu mandei os e-mails, eu que fui atrás do lugar pra eu ficar, isso, aquilo. E o que já me dá uma gratificação interna muito boa, sabe? Ah, cara, é que nem, tipo, por exemplo, eu morei sozinho, e moro sozinho ainda, na verdade. É que eu moro próximo de familiares já, e tipo, é um negócio diferente e tal. Mas eu já morei sozinho no centro de Bauru, que nem eu comentei, acho que em algum cast aí. E foi uma experiência muito legal, me ensinou muita coisa, né? Então, e eu trouxe pra cá agora, depois que eu mudei agora aqui pra Santo André, né? Voltei, né, porque eu sou de Santo André. Então, tipo, são coisas assim que valem, tipo, nessa época que a gente tem que fazer mesmo, né? Fora que, se você tivesse ficado lá, provavelmente você não teria me conhecido. Porque você me conheceu pouco tempo depois de voltar, né? Foram alguns meses. E engraçado a gente ter se conhecido por conta do wrestling, né? Sim, a gente era muito fã. Sim. E foi na cena de, tipo, por exemplo, o Zorzin, eu conheci ele um pouquinho antes, alguns meses antes mesmo. E aí, tipo, né, nesse círculo aí de todo mundo conversar no Skype, e aí você tava também participando. E por isso que a gente começou. Acho que, não sei se isso foi falado no cast já aqui, mas foi isso. Em amigos em comum, conhecidos em comum, de fãs de luta livre. Que é um negócio que hoje em dia eu já não acompanho mais tanto. Você acha que já não acompanha mais tanto que nem na época, né? Mas é engraçado. Tipo, valeu. Surgiram bons frutos disso daí. Cara, foi aquilo, a gente foi unido muito por um sentimento de fã, a gente se sentia muito instigado pelas histórias, pelo storytelling todo, né? Histórias, né? Do pro wrestling, e
cara, eu fico muito grato de continuar sendo fã, apesar de eu não acompanhar tanto, e de ter tentado essa experiência, de ter conhecido vocês, e, cara, tá vendo? E foi uma experiência que eu tive ao longo dos meus 15 a 20 anos, que pra mim é irretocável. Isso fez parte da minha história, e hoje eu tenho uma puta de um respeito. Poxa, até hoje eu ouço podcast de Pro Wrestling, eu gosto muito ainda. Apesar de eu não ter o tempo pra acompanhar, e muito menos de tentar qualquer coisa dentro do Pro Wrestling, justamente pela minha carreira, tudo em minha vida, eu ainda gosto muito, sabe? Ainda são histórias que me tocam. Ganha um respeito maior até pela galera que faz o Pro Wrestling, né? Porque você vê que... Você já percebe que eles têm um esforço físico muito grande pra poder fazer tudo aquilo, né? É um negócio, assim, muito primoroso. O cara tem que trabalhar o físico dele, ele tem que, tipo assim, fazer as apresentações e fazer ali... Você não chegou a ter, tipo assim, uma luta separada com alguém, né? Não deu tempo de fazer isso daí, né? Não. Porque é um lance, assim, muito louco. Eles estão falando no meio da luta o que eles vão fazer. Chega pro cara e fala assim, vou fazer um arm drag, vou fazer uma chave de braço e tal. E aí o cara pega, tem todo o processo até chegar nisso, e você não chegou a cair em mesa, você não chegou a levar cadeirada, mas os caras levam. Os caras fazem aquilo às vezes até no chão, mano. E é uma loucura. Como que os caras fazem? Nossa. Eu fiz um treinamento assim, de corpo a corpo, que fala que é chain wrestling, que seria você fazer aquele primeiro contato inicial e você travar na pessoa e você tentar segurar ela numa chave de braço, uma chave de perna, travar a chave de pescoço lá, o mata-leão. Aí tem todo esse processo aí do início da luta em muitas lutas, E assim, só aquela parte você já vê o quanto que você precisa ter, sabe, porra, uma atleticidade que você já não vê em muitos outros esportes, entende? Você não consegue... Assim, você tem que levantar rápido, você tem que ter pensamento rápido, você tem que responder aos movimentos, e você tem que até vendê-los, né? Como a gente fala, né? Você tem que vender um golpe que o seu oponente aplica, você tem que cair de costas no jeito certo, pra você já levantar e você já virar e levar outro no meio do peito, você cair nas cordas e você já levar mais um. Aí você tenta fazer uma reversão e você reverte, tem que pular por cima dele, não sei o que, cara. É doideira. E não para um instante. Uma luta, de wrestling é do início ao fim, é técnica, é físico, então... Tem caras que fazem durante 1 hora, né? Porra, exato, fazem meu. por 1 hora. Exato. Tem a gente, os Royal Rumbles da vida que a gente acompanha na WWE, que podem durar até, 1h30, 1h45. Cara, tem gente que fica do início ao fim. Isso pra mim sabe, um exemplo crase de que a gente tem sabe, uma fisicalidade envolvente ali, de gente que treinou e se preparou a vida inteira pra aquilo. Por isso que a gente, quando vê, a história do luta de mentirinha, a gente fica meio puto, porque, tudo bem. Você pode achar que pra você não vale muito aquilo porque o resultado é determinado, que tem muita historinha, que na verdade todo mundo é amigo, não sei o que. Tem tudo isso por trás, claro. Mas você questionar a legitimidade da punição física que os caras sofrem dentro do ringue, poxa, cara. Aí que você falha, aí que o pessoal deixa de compreender quem é, assim, o espectador convencional de luta livre. Ele vai ver aquilo e vai falar, é mentira, os caras não estão se machucando, não estão nada, então lasque-se. Mas não entende esse contexto por trás de que tem toda essa coisa, sabe, desde o treinamento até quem acompanha mesmo e é fã, que nem eu e você até certa altura, a gente vê que aquilo vai muito além da mentirinha e do resultado combinado, sabe? É porque, cara, a gente quando assiste, não assiste pensando no... a gente, claro, assiste pensando, quem que vai ganhar, vai perder. Mas a gente assiste vendo, na verdade, os movimentos, se eles são bem executados. O cara, quando ele vai pular, se ele pula bem, se o outro que tá recebendo o golpe tá, tipo, tá vendendo bem o golpe, né? Que, tipo assim, fingindo bem realmente tá levando. É a arte dos movimentos, né? Da precisão dos caras darem saltos absurdos e, tipo, correrem risco de vida mesmo, né? Que é um negócio, assim, muito difícil. Exato, aí, exato. Tipo, é uma apresentação circense. Imagina como uma apresentação de circo. Uma pessoa que sabe, você vê
pendurada nos trapézios ali de um circo, cara, você não vai falar pra ele, é mentira, esse aí ele vai cair na tela se ele cair, tá ligado? Não, meu, porque você reconhece que o cara, ele tem um físico pra tá fazendo uma porrada de pirueta no ar e caindo no lugar certo, entende? É o mesmo princípio. Tem muito disso. O Pro Wrestling tem muito. Tem essa coisa circense mesmo. Inclusive, tem circos que tem luta livre, né? Eu acho que tem circos que tem ainda, né? Pelo menos antigamente a gente sabe que tinha, né? Então é isso. E o cara pode realmente nessa se machucar, né? Você falou dos caras circenses ali pulando e tal, de pessoal que faz pirueta, né? A não ser que sejam os pais do Dick Grayson, né, o Robin, que morreram. Você tipo, tem ali todo, tipo, a vestimenta, um negócio muito circo, porque os caras estão usando roupas coloridas e tal, estão fazendo os personagens bizarros. Então é tosco, a gente sabe que é tosco, quem assiste sabe. Então esse negócio bizarro, que mesmo quem tá de dentro, tipo, acompanhando, vê aquele negócio e fala assim, cara, isso daqui é bizarro. Mas ao mesmo tempo tipo, existe uma gratificação, a gente consegue entender. Mas é aquela coisa, né? Tipo, o cara não precisa necessariamente curtir, né? Tipo, pode não assistir. Tava trocando ideia esses dias com uma mina e eu falei de luta livre, ela falou assim, eu sei, meu irmão de 12 anos assiste isso. Aí eu fiquei... é isso aí, cara. É muito... Pra criança, quando é criança, você, tipo, expande os olhos, mas hoje em dia ainda... tipo, eu tenho um respeito maior. Eu acho que a maturidade até começou a me considerar muito mais o que aqueles caras fazem ali, que é um negócio pra maluco. E Exato. talvez, não tô dizendo nem que faltou loucura pra você, Léo, mas é aquela coisa. Acho que nem era pra ser, hein, cara. Não mesmo, Rafa. Eu acho que, apesar de ter sido muito gratificante, ter legal, ter sido muito bacana a experiência, aquilo, não era pra ter sido mesmo. Hoje eu me encontrei numa carreira, num segmento que eu gosto muito, que é o jornalismo, a comunicação, que já não seria a minha carreira se eu tivesse insistido com a luta livre, sabe, naquele momento. Então, assim, eu vou ser sempre muito grato, vou ter sempre uma lição valiosa pra levar daquele... Desculpa. Uma lição valiosa pra levar daquele tempo, mas o que eu tenho hoje comigo, cara, é o que eu tinha que estar fazendo hoje mesmo. Eu tava escrito pra eu ser pessoa de comunicação, mas nem de longe de mim, sabe, tentar desmerecer o tempo que eu tive na luta livre ou falar que, foi perda de tempo, não. Isso pra mim foi um outro legal, momento, tipo, uma outra experiência. É legal falar, tipo, pô, tem um amigo que já foi treinar isso daí no Canadá. Maluco, né? Com 18 anos você pensa que, vou fazer faculdade. Vou, tipo assim, ser médico. Aí ele fala assim, não, quer saber, eu vou lutar isso daí. É foda, cara. Não, mas é tipo um negócio bem legal, cara, que você guarda com uma puta experiência. Quando eu falo pro pessoal do trabalho, de vez em quando, eu falo, então, vocês sabiam que eu já treinei no Luta Livre? Porra, meu pessoal, o quê? Como assim? Tal, aí já vira todo mundo, já quer saber e tal. Ou vai todo mundo ouvir esse podcast também, né? Agora dá pra recomendar esse podcast também, né? Que aí você fala, pô, eu contei toda a história lá. Bom, chegamos ao fim e eu vou convidar todo mundo pra poder acompanhar o Depois de Horas. @ Depois de Horas. No Twitter e no Instagram. Tem sempre conteúdo exclusivo lá, vão acompanhar. E também me segue no Twitter, que eu acho que é uma boa, cara, porque eu comento várias coisas assim, tipo, geral, assim, do meu dia. Então vocês vão conhecer um pouquinho mais de mim lá. E eu acabo comentando sempre de alguns filmes e séries que eu vou assistindo. Tem sempre alguns comentários interessantes lá, não só porque eu falo, mas porque gera uma discussão, o pessoal curte cultura pop, essas coisas, né, Léo? Então eu acho legal sempre comentar disso daí. E também tem o youtube.com/depois de horas, que se por acaso você estiver só ouvindo, tem a versão em vídeo também que você pode me assistir, ok? Léo, você tem seu podcast também, né, cara? Tenho. Hoje em dia, tá vendo, não falo de luta livre, mas eu falo de turismo e viagem, principalmente da indústria, e eu tenho o podcast Turismo em Resenha. Ele tá um pouquinho pausado aí na primeira temporada, você pode acompanhar 17 entrevistas que eu fiz, mas a ideia é daqui a um tempo eu vou anunciar tudo direitinho, claro, dar início à segunda temporada com ainda mais programas e mais entrevistas. Acompanha lá no Instagram, Turismo em Resenha, tudo junto. Perfeito. Tem nas principais plataformas, assim como Depois de Horas, né? Tem o Spotify, Deezer, Google Podcasts.
Sempre histórias incríveis sobre o mundo do turismo. Léo, algum momento vai voltar também, né? Sempre volta, né, Léo? Claro, com certeza. A gente conseguindo fechar um assunto, você pode ter certeza que eu tô por aqui de novo. É isso, então até o próximo episódio, semana que vem, tem o Depois de Horas, à meia-noite na quinta-feira, né, de quinta para sexta-feira. E, enfim, é isso. Até a próxima. A produção deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.